Bom dia! Estamos aqui gravando para o YouTube, Instagram, Google Meet. Estamos ao vivo em praticamente todas as redes. Depois vamos para o TikTok colocar esse conteúdo lá também. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui iniciando o nosso aulão revisional geral. Serão 3 datas, 3 sábados, 7, 14 e 21. Para você fazer um pente fino em todo o conteúdo que você já com certeza estudou, né? E aí, nós vamos trabalhar aqui cada sábado 2 PDFs, porque nós temos ao conteúdo todo 6 PDFs, né? Então, vocês vão ter o conteúdo de 2 PDFs por semana para organizar direitinho aí. Ei, Cleidiane, bem-vinda. Muita gente falando, Rose, eu não posso no sábado, eu tô trabalhando, eu tô com um monte de coisa. Não tem problema, tá, gente? Para quem é aluno matriculado, está completamente gravado. Vamos aos informes. Primeiro informe é que amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nosso dia, teremos a nossa tradicional comemoração e amanhã uma masterclass muito importante para sua prova sobre o conteúdo da BNCC. Tem gente que estuda BNCC e ainda não consegue vencer as questões, principalmente bancas conteudistas como essa que vocês vão enfrentar aí nos próximos 30 dias. E também o currículo do Estado. O tema da Masterclass é construção curricular. Muita gente confunde achando que a BNCC é o currículo escolar. Não, a BNCC é o documento oficial que orienta o movimento de construção curricular que é feito pela escola. Cada escola brasileira tem uma realidade. Uma escola de Manaus tem um contexto completamente diferente de uma escola do Sul, por exemplo, do Pantanal, daqui de Minas. Então, o currículo é de cada lugar, mas todas têm que cumprir as competências da base, tá? Nós vamos aprofundar sobre isso. Muita gente apresentando dúvidas, eu tô vendo, acompanhando vocês nos simulados, nós temos que resolver essa questão. Outro informe, as inscrições para este aulão estão abertas. Qual que é a vantagem? Os nossos aulões, eles ficam gravados. Você tem a opção de acompanhar aqui ao vivo com a gente, né? Porque aqui no Instagram é só um pedacinho do queijo, como nós mineiros falamos, né? No YouTube, privativo, somente para alunos, vocês vão ter a gravação completa. No Google Meet, tá ao vivo para quem puder. Como eu falei, tem gente na pós, tem gente fazendo um monte de coisas, só pode acompanhar a gravação. Então, se você vai matricular agora durante a próxima semana, né, nos dias, a partir aí do dia 9, não tem problema, porque você vai ter o dia 7 gravado, pode acompanhar ao vivo os dias 14 e 21. Rose, nem 14 nem 21 não posso estar ao vivo dia nenhum, eu só quero o material gravado. Você vai receber os materiais em PDF, vai receber os aulões gravados. De todo jeito, tem formas de você fazer uma excelente revisão aí para sua prova. E ainda está incluído gratuitamente no pacote o nosso Desafio 50, que minha galera acabou de fazer, que são 10 dias direto para você fazer simulados com 50 questões por dia. É um verdadeiro ativador mental. E como você sabe, eu trabalho aqui com as ferramentas da PNL. Monipet, bem-vinda. Para que vocês coloquem aí o conteúdo definitivamente na memória de longa duração e não se percam, né, em momento algum. Então, as inscrições estão abertas, a gravação está garantida e mais, vocês contam com o meu plantão diário. De segunda a sexta, quem vai fazer prova ainda este mês, a organização do plantão também é até sábado, sempre de 10 horas até às 18 horas, estou de plantão aí para o que vocês precisarem. Vamos passar pelos tópicos de cada matéria, que eu gosto que vocês tenham essa visão, vou chamar de longitudinal do edital, porque é super importante vocês terem o conteúdo que vai ser cobrado de vocês na mente. E aí depois a gente vem com as questões. Os aulões, eles são sobre legislação e a parte pedagógica, que é a matéria que eu leciono. Mas nos conteúdos, no material em PDF, nas aulas gravadas, vocês têm todos os tópicos com o ferramental da PNL para você não se perder. Rose, eu quero também o pacote das aulas gravadas. Tudo bem, você me chama aí no direct que eu acrescento direitinho para você, tá? Aqui
Aqui no Rose Salgueiro Concursos, tudo é feito para a sua nota ser, de preferência, gabaritar na prova. Então, veja, de língua portuguesa, eu tô falando aqui com pessoas que já estudaram esse conteúdo. Se você tá perdido, perdida, andou, né, estudando sozinho, sozinha, a hora é agora de você organizar tudo que eu vou falar aqui. A partir desse exato momento, nós temos em PDF, temos os materiais, tudo para você estudar direitinho e fazer uma excelente revisão. De português, vocês trabalharam aí os conceitos de compreensão e interpretação textual, que ainda tem gente que confunde. Vocês vão ter que desenvolver isso, inclusive por causa da redação. Quem tá me devendo redação, no mais tardar segunda-feira, para dar tempo de vocês, né, terem a redação corrigida, terem a devolutiva e fazer pelo menos mais umas 2 ou 3 até a prova. Pelo menos uma por semana seria o ideal. Gêneros e tipos textuais, variação linguística, diversidade desses usos na língua, discurso direto, indireto, indireto livre. Até aqui, vai dando check aí no seu caderno físico ou digital se você tá lembrando de tudo, tá? Coerência e coesão textuais, estratégias argumentativas, processo de formação de palavras, classes de palavras, que são todas as classes, mas essa banca aqui gosta de algumas com destaque, né? Identificar, flexionar, empregar. Quais são as classes de palavras preferidas dessa banca? IBGP. Substantivos, adjetivos, pronomes, verbos, advérbios, preposições e conjunções. Então, dessas classes, vocês têm que absolutamente saber tudo. Verbo, as suas flexões, conjugação, correlação dos modos e tempos verbais e as vozes. Voz passiva, voz ativa. Tanto de gente que confunde isso, não é pouco. E é claro que a banca vai colocar lá alternativas para você ser checada, mas quem está treinando aí com a nossa técnica olhos de águia não vai perder isso de vista, né? Depois vem a sintaxe, então morfologia, classe de palavras, sintaxe, estrutura da oração e do período, os aspectos sintáticos e semânticos. Mas o que as pessoas mais erram, presta atenção. Se você está errando isso aí nos seus simulados, corre aqui, porque eu tenho um material que vai tirar essa dúvida da sua cabeça. Porque as pessoas mais erram em prova, concordância verbal e nominal, aliás, na internet o tempo todo a gente vê isso errado, né? Regência verbal nominal, uso dos pronomes relativos, colocação dos pronomes pessoais, oblíquos, átonos, emprego do sinal da crase, uso da pontuação em geral, a vírgula é o grande calcanhar de Aquiles, claro, ortografia atual e acentuação. Então, esse é o conteúdo de língua portuguesa que você tem que saber. Se você tá frágil em algum desses pontos, me chama pra gente trabalhar com você isso, tá? Depois de informática, uma grande questão é a questão da segurança. A escola, a instituição escolar tem o dever não só de trabalhar essa questão da diferenciação entre informação confiável e informação não confiável, que o aluno, a aluna tem que dominar isso, mas também fazer questões de uso de segurança como política de backup. Isso tudo tem muita, vamos chamar assim, muito peso, né, para a prova de vocês. Mas os conteúdos da informática que vocês têm que saber são noções de sistema de backup, como eu falei, os tipos, planos de contingência, meios de armazenamento, noções de sistemas operacionais, editor de texto, Microsoft 2016 e superiores, planilha eletrônica, que é o Excel, software de apresentação PowerPoint, muito usado, né, nas escolas, inclusive pelos alunos, que é o ideal. Conhecimento de internet, que é o grande uso do momento, a política das redes sociais para o aprendizado. Tô vendo um monte de meme, né, de escola, de aluno, muito legal. Como usar as redes sociais pedagogicamente falando, né? Valnira, bem-vinda. Noções de rede de computadores, noções de hardware e de software. Vocês precisam dominar este assunto, vocês precisam, inclusive, ir nas minúcias. Por quê? Porque internet, informática em geral, todo mundo usa no computador, no celular, no tablet. Mas na hora de uma prova que você tem que checar se você realmente sabe os comandos, o que é Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl o que for, esses comandos, eles são literalmente cobrados. Então, você tem que ter a informática firme aí na sua cabeça. A PNL ajuda muito nisso, tá? As nossas videoaulas todas gravadas foram focadas com esse uso de ferramental. Se você quiser ter acesso, me chama no direct aí para você organizar, né, na verdade, as próximas 3 semanas em função disso, que é o ideal. O que nós vamos ver hoje? PDF 1.
lei orgânica do município. No caso de vocês aqui, Betim. Mas em qualquer parte do Brasil que você estiver me vendo agora ou depois, a lei orgânica do seu município provavelmente vai estar na sua prova. Você não pode deixar de saber, gente, tá um friozinho aqui hoje, né? Você não pode deixar de saber esse conteúdo, porque provavelmente, não é a lei toda que cai, eu vou dar aqui para vocês, né, os itens que mais caem, mas a questão da lei orgânica, estatuto dos funcionários e plano de cargos, vocês precisam saber, porque vocês vão vivenciar esse conteúdo no dia a dia do trabalho de vocês, né, que é tão importante. Conhecimentos gerais, a cultura geral, os fatos políticos, econômicos e sociais do Brasil, do mundo que ocorreram nos últimos 5 anos. Talvez não tenha dado tempo, porque a prova já deve estar pronta, de colocar aí a questão do conflito, né, da guerra Estados Unidos, Israel e Irã. Mas a questão planetária pipocando guerras entre países já é uma questão há um bom tempo. Então vocês podem ficar ligados aí. Tudo que foi divulgado na mídia nacional, internacional, atualidades, aspectos geográficos, históricos, físicos, sociais, econômicos, políticos e estatísticos do país como um todo, do estado e do município que você está fazendo prova, as noções gerais como cidadania, os símbolos nacionais, estaduais, municipais, assuntos como economia, ecologia, história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, principalmente educação, que é a área do concurso de vocês, religiosidade, qualidade de vida, esportes, turismo, georreferenciamento, inovações tecnológicas e científicas do Estado, Brasil, mundo. Questões da realidade econômica, cultural, histórica, geográfica e socioambiental do Estado de Minas, do município, a partir do próprio site da Prefeitura, que é uma excelente fonte de informação. Mas vocês não precisam preocupar, porque nos nossos PDFs está tudo organizadinho para vocês estudarem. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Final de gripe, né, gente? Ei, Rafaela, bom dia. Estou compartilhando a tela, tá, querida? Mas isso tudo aqui você já recebeu. Então, continuando, é importantíssimo que vocês façam esse check aí no edital. Vai lá clicando, anotando, riscando. Já sei, ainda não sei, tenho dúvida, preciso aprofundar. Faltam 3 semanas para a prova. Praticamente 3 finais de semana daqui até o 21, que nós fazemos aí o nosso último aulão. Você vai estar pronta para fazer a prova. Você precisa checar isso que talvez esteja aí bambo na sua cabeça. Ainda hoje vamos trabalhar conteúdos da parte de pedagogo, professor 1, que são os cargos que mais tem pessoas inscritas por aqui, que é a área pedagógica que eu ministro aulas. Então, muita atenção para a legislação educacional, como o LDB, como o ECA, as questões gerais, mas também as legislações relacionadas aí ao município, tá? Como eu falei, amanhã à noite vamos trabalhar a BNCC, que muita gente erra, e junto à BNCC estão articulados todos os temas, junto à LDB estão articulados todos os temas. Não tem como você estudar esse ferramental teórico da parte legislativa sem tocar nos temas pedagógicos, porque as coisas estão, assim, praticamente, né, de mãos dadas. Então, fiquem ligadas aí, para que a gente possa trabalhar esse conteúdo com tranquilidade e principalmente no caso de vocês com firmeza. Vamos lá? Vou falar os tópicos de estudo e vou desligar o Instagram, porque a partir de agora é conteúdo para matriculados. Se você está me vendo no Instagram e se você quiser acesso a esse conteúdo e todas as aulas do aulão ao longo do dia, porque é aulão de sábado, hoje, dia 7, dia 14, dia 21, de 10 da manhã até as 18 horas, é um conteúdo voltado para a sua revisão. Se você está me assistindo agora ou depois e tá aí lutando com a sua prova que está chegando, mas não é daqui de Minas ou não é do concurso de Betim, fiquem ligados e ligadas aí, porque nós temos material para todos os concursos, tá? O que você vai fazer agora? A partir de agora, você vai pegar o seu material, onde está a Lei Orgânica de Betim. Isso eu sempre falo. Rosa, eu nunca li a Lei Orgânica de município nenhum. Então, você tem que pegar esse material na íntegra. Se você não fez isso ainda, tem 15 dias pela frente, dá tempo de fazer. Por quê? Porque quando a gente fala de temas pedagógicos,
são os assuntos que você estudou na faculdade. A parte específica do seu cargo é literalmente o que você já estudou na faculdade. Agora, a lei orgânica, eu acabei de receber ontem de um aluno, Rosa, a parte mais árida para mim é a questão da legislação, principalmente as leis que eu nunca estudei. Realmente faz toda a diferença, né, quando você tem contato com um conteúdo que você nunca teve acesso. Mas é justamente fazendo o que eu vou fazer agora com vocês, aplicando o ferramental de PNL, que vai fazer isso grudar na sua mente e você não vai esquecer mais. Você vai me contar ainda, Rosa, além de passar na prova, depois do gabarito, conferiu lá, eu estou aqui dando aula, já tomei posse no meu cargo e eu não consigo esquecer esse conteúdo em hipótese alguma. Então, você que está assistindo a gravação depois, que a maioria, né, é o caso, não está podendo agora nesse horário, sábado de manhã ou à tarde, você vai pegar a lei orgânica e vai listar nela o que eu vou falar agora, que são os artigos, você tem que estudar a lei toda, mas os artigos que provavelmente estarão na sua prova, que tem maior chance de cair, tá? Esses artigos eu só falo em aulão, e esses artigos eu vou falar só para quem tá matriculado. Mas vou dar uma chance para quem tá me acompanhando aqui no Instagram, vou falar a primeira parte. Por quê? A lei orgânica, ela tem 62 páginas nesse PDF, são 112 artigos que mais focam, né? Num total de 224 artigos. Mas não são igual o ECA, 202 artigos, mas não é isso tudo que cai na área da educação. Pelo próprio assunto, você sabe se é parte do seu cargo de cair na sua prova ou não. Então, vou dar um exemplo. Parte geral, onde fala lá, disposições preliminares, que é o título 1 nos artigos 1 ao 5º. Toda lei, nos primeiros artigos, como a LDB, artigos 1, 2 e 3, ela vai falar de a que veio aquela lei. Deixa eu só ler aqui, chegou uma mensagem. Bom dia, desculpa o atraso. Tranquilo, Rafa, todo mundo tá nessa luta, na correria mesmo, viu? Pode ficar tranquila. Bom dia, Iracema, bem-vinda. Então, quando a gente vai estudar uma lei pela primeira vez, a primeira coisa que vocês têm que fazer é acompanhar o que é que aquela lei está dizendo em termos de assunto. Qual é a natureza de preocupação daquela lei? Quando a gente fala, então, de lei orgânica, nós estamos falando que é a Constituição Municipal. Como a gente tem a Constituição Federal, a lei orgânica é como é que essa Constituição Federal está ali naquele município, naquela realidade, no caso aqui, Betim. Então, os artigos iniciais que a própria lei costuma apresentar, tem os conceitos, tem a que veio aquela lei, tem os objetivos gerais que vocês não podem perder de forma alguma, tá? Então, artigo 1 ao 5º, você tem que saber disposições gerais, as competências. Agora, quando fala patrimônio público, tem a ver com escola? Tem, no caso da preservação. É papel da instituição escolar, por meio dos professores, trabalhar esse conteúdo. Pode cair? Pode, mas não tem tanto peso. Obra, serviço público? Pode cair. Administração pública em geral? Pode cair. Agora, gente, seção 2 do artigo 4161, servidores públicos, vocês precisam saber. Porque vocês serão os futuros servidores públicos desse município. É para isso que vocês estão aqui, não é? Estudando para esse cargo. Então, vocês têm que saber 4161. Aí fala dos poderes legislativo, não precisa preocupar tanto, Câmara Municipal, como é que é a organização dos vereadores, das comissões, os processos, nada disso. Poder executivo pode ser que caia, papel do prefeito, do vice, as atribuições do prefeito, as responsabilidades, secretário municipal, no caso de vocês, da educação, procuradoria do município, da guarda municipal, o concurso da guarda com certeza tem. Tributos, participação do município nas receitas tributárias, orçamento, pouco provável que caia para vocês na área de professores, pedagogos, tá? Isso é que eu tô falando. Conforme o cargo. Porém, a partir do artigo 134, anota aí no seu caderno físico digital. Olha o presentaço que eu tô dando aqui gratuitamente no Instagram. Eu vou desligar agora. Gratuito, mas nem tanto, né? A parte da ordem social é o papel central da instituição escolar. Então, saúde. Você
tem que saber, porque está articulado a educação. Saneamento básico, assistência social, você tem que saber, porque está articulado. Mas educação, anota aí, artigo 149 a 154, provavelmente esses artigos vão estar na sua prova. É 99,99% de chance. Cultura, meio ambiente, desporto, lazer, e depois vem da família, da criança, adolescente, portadores de deficiência e pessoa idosa. Isso é conteúdo quase que obrigatório, porque é o público que vocês vão atender, da educação infantil até a EJA, tá? Depois vem ordem econômica, que é uma parte mais geral, habitação, abastecimento, vocês vão estudar, mas provavelmente não vai cair. Ei, Alana, bem-vinda. Maria Edgenani, bem-vinda. Vocês estão chegando agora, gente, o aulão degustativo acabou de acabar no Instagram, vamos continuar aqui no YouTube, para alunos e no Google Meet. Espero que vocês estejam fazendo uma excelente revisão. Se você ainda não se inscreveu no nosso aulão, temos pacotes com mais ou menos simulados, fica ao seu critério. Todas as aulas gravadas, inclusive os aulões dos sábados, hoje, 7, 14, 21, completamente gravados, para vocês terem acesso a tudo. Não perca, porque é o seu cargo que está em risco. Vocês depois vão me perguntar, Rose, por que que eu não fiz o seu método? Por que que eu não coloquei tudo que você falou em prática? Se eu tivesse feito isso, eu tinha conquistado o cargo. Muita gente me fala isso direto, ok? Galerinha do Instagram, então, amanhã à noite, a live do Dia da Mulher. Não percam, conteúdaço sobre BNCC. Muita gente tá errando BNCC em prova. Esse é o recheio do bolo atual dos concursos, tá? Tema de construção curricular. Aguardo vocês até lá. Continuando, então, aqui para vocês esse conteúdo que é central. Agora começou a esquentar aqui, gente. Não sei vocês, mas aqui começou a esquentar. Quando a gente fala de lei orgânica, nós estamos falando de um conteúdo que é central no município onde vocês vão fazer prova, né? Central. Então, prestem bastante atenção para vocês não perderem nenhum item disso que eu tô falando, que vocês vão fazer a revisão aí, vocês vão retomar esses conteúdos aí, mas isso que a gente vai passar aqui agora, eu vou chamar atenção com ferramental PNL, porque a chance dessa parte que eu vou destacar, que tá no PDF 1, nós vamos trabalhar ao longo do dia de hoje, PDFs 1 e 2, tá? Nós vamos destacar aquilo que tem maior peso para sua prova e que você não pode perder, você tem que revisar tudo, mas esse trecho que eu vou destacar aqui é o que mais tem chance, ok? Qualquer dúvida pode ir escrevendo aqui no chat, pode me mandar no WhatsApp depois que eu vou respondendo. Eu tô de plantão até às 18 horas para o que vocês precisarem, tá? A Rafaela tá perguntando se tá mudo. Tá dando para me ouvir agora, Rafaela? Escreve aí para mim. Ah, beleza. Então vamos lá. Compartilhando a tela com relação à lei orgânica, que é um conteúdo importantíssimo para a prova de vocês. Não percam e não deixem de fazer, principalmente não deixem de fazer o checklist. Eu tô tirando a minha imagem, tá, gente? Porque assim o Meet trabalha melhor para vocês. Se você quiser e puder, abre aí no seu computador, no seu celular, a lei orgânica e vai fazendo esse check junto comigo no seu caderno físico ou digital, porque vai te ajudar, ok? Então vamos lá. Parte inicial, os artigos iniciais, primeiro ao quinto, que é uma introdução. Toda lei tem uma introdução. Toda lei traz a que ela vem, para que ela serve, né? Então tá lá, o município de Betim, pessoa jurídica, direito público interno do estado de Minas, tem autonomia político-administrativa, República Federativa do Brasil, ou seja, tá dando aqui os indicativos de onde está esse município, a quem pertence, no caso estadual. E, claro, toda lei, ela está abaixo da Constituição Federativa do país como um todo, né?
Todo o poder do município emana no povo, então tudo que for decidido tem que ter consulta pública. O município se organiza a partir dessa lei orgânica, concorrerá com limites da sua competência e os objetivos do artigo 5º você precisa saber. Na verdade, bancas como a IBGP, Consulplan, gostam muito de artigos que tem isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque aqui tem uma clara oportunidade de fazer uma questão excelente para vocês se organizarem. Rafaela, vou te pedir para deixar no mudo, tá, querida? Porque senão atrapalha a gravação das meninas e você mesma que for assistir depois, tá bom? Então, esses objetivos, eles são centrais. Porque aqui está onde é que essa lei orgânica pretende chegar em termos de conteúdo. E o que é preciso lidar, fazer, para que realmente você entenda qual é a competência do município frente ao estado do qual faz parte, frente ao país do qual faz parte. Então, por exemplo, olha lá, objetivo 1. Betim tem que gerir interesses locais como fator essencial de desenvolvimento da comunidade. Tá vendo? O eixo comunidade da década de 90 para cá, com a Constituição Federal atual de 88, é uma das preocupações centrais. Não se faz nada que não seja vontade comunitária. Então, nós temos, como diz a Constituição Federal, lá no artigo 5º, que respeitar os direitos individuais e coletivos, mas o foco da preocupação é sempre o bem-estar comunitário. As políticas de saúde, de assistência, educação sempre vão ter esse olhar, que vocês vão ver isso repetido lá na frente. 2. Cooperar com a União, com o Estado, associando até outros municípios para realizar os interesses em comum. Olha como é que a questão comunitária volta. Promover de forma integrada, grave essa palavra, integrada, articulada. Quando vocês estudam como é a técnica olho de águia, é justamente para isso. Tem aquelas palavrinhas que geralmente são adjetivos e advérbios que a banca vai trocar. E ela pode trocar por um sinônimo ou por um antônimo. Se ela troca por sinônimo, está mantido o sentido, ótimo, a alternativa continua correta. Mas se ela muda para um antônimo, para uma palavra diferente que não está conectando com o que realmente a lei está dizendo, aquela alternativa está errada. Então, muita gente, quando vai para uma prova, isso sim é assunto de um aulão. Vai ler a alternativa, começa a ler e para na metade. Não, você tem que ler a alternativa até o ponto final, porque a palavrinha trocada pela banca pode estar lá pertinho do fim. Você tem que ter certeza do início ao fim da alternativa que está errado. Para isso, vocês precisam treinar. Não é muito fácil para as pessoas detectarem essas palavras rapidamente, se não por treino. Por isso, vocês fizeram o desafio 50. Quem não fez, vai fazer. Tem 10 dias aí para fazer, até o dia 21, né, que é a véspera da prova, para você treinar precisão, fazer tudo isso que eu tô falando em absolutamente 3 minutos. Se for uma questão maior de VOF, alguma coisa assim, lacuna, que dá mais trabalho, né? Vocês executarem em 5, 6 minutos no máximo. Saber administrar o momento prova é importante, por isso vocês fazem tantos simulados aqui comigo, para acostumar com isso, né? Vocês têm que fazer a redação, vocês têm que fazer a prova objetiva e deixar um tempo hábil para passar o gabarito com calma, senão acerta na prova e erra no gabarito, não adianta nada. Uma questão errada, você vai lá para trás, né? Promover plano, programas, projetos de interesse de segmento da sociedade como um todo, estimular e difundir o ensino na cultura, proteger o patrimônio cultural. Olha o papel da escola, hein? Proteger o patrimônio cultural, histórico, meio ambiente e combater a poluição. Preservar a moralidade administrativa. Nós temos hoje a política de transparência, né? Temos que ser transparentes na política pública, então esse é o dever dos municípios fazer isso. É porque a Rafaela tá falando que não tá aparecendo o texto na tela, é porque parece que o Meet tá com configuração com alguma questão. E aí se eu coloco a apresentação da minha imagem ou do texto, a comunicação fica
com problemas, né? Fica baixa, não sei se é a internet, ontem não tinha internet, essa chuvarada tá atrapalhando a internet como um todo, não sei se vocês estão acompanhando. Então, tirar a imagem, tá? Facilita. Então, acompanha com o áudio, pega aí o conteúdo da lei na sua mão aí, no seu computador, para você não se perder. Então, esse conteúdo inicial dos artigos 1º até o 5º é um conteúdo central na maioria das leis. Tá te apresentando do que a lei vai tratar. Quais são as regras gerais que você tem que acompanhar, e aqui fiquem antenadas as regras ligadas ao seu cargo, à situação da sua preocupação para tomar posse, onde você vai trabalhar, que é o que você mais tem que se preocupar, né? Depois vem direitos e garantias fundamentais, tal e qual a Constituição, só repete. Agora, olha outra oportunidade aqui no artigo 7º. É vedado ao município. O que o município não pode fazer? A palavra vedado, ela é muito importante em provas, porque geralmente são as proibições. Tem que saber. Muita gente, muita banca gosta de perguntar. Então, não pode estabelecer culto religioso, igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, manter com eles ou representantes relação de dependência, aliança, ressalvas diante de texto de lei ou para colaboração de interesse público. Também cuidado com as ressalvas, elas costumam ser casos de exceção. Bancas como IBGP e Consulplan, que gostam de questões de incorreto, de exceto, amam esse tipo de ressalva. Tá? Recusar fé, domínio público, criar distinção entre brasileiros ou preferências em relação às demais unidades, entidades federativas. Aí vem um conteúdo que cai menos, organização do município, muito pouco provável, mas quando fala de autonomia, até onde um município vai em termos de decisão? Resumindo, o município pode decidir tudo, desde que esteja na sua governabilidade. Se ele tiver que pedir alguma informação, autorização no nível estadual ou no nível federal, a sua autonomia passa a ser relativa, né? Então, ele pode elaborar, promulgar sua própria lei, eleger seu prefeito, vice-vereadores, elaborar leis sobre as matérias da sua competência, privativa, suplementar e organizar seu governo e administração. Isso o município pode fazer, independente das leis maiores. Não pode, claro, ferir nada que seja de lei maior, né? Aqui em termos de estrutura e organização. Aí vem competência do município, percebe? Essa parte aqui, ela cai menos, eu tenho certeza que vocês já sabem. Patrimônio público, que é constituído por todos os bens móveis e imóveis, e que a escola tem o papel de trabalhar com seus alunos, com seus estudantes de todas as idades, o que é que tem que ser desenvolvido em termos de respeito ao patrimônio público, preservação de patrimônio público que foi tombado, que tem uma questão cultural, geralmente em cidades mineiras, né, como Ouro Preto, Diamantina, tem muito patrimônio tombado, a própria cidade de Ouro Preto toda, né, colocada nesse campo. Então, essas são questões tradicionais, às vezes, que costumam perguntar. Obras e serviços públicos, nem tudo, né, a questão de construção de edifício, isso aqui cai menos. A administração pública, é importante lembrar da questão da moralidade. O 32, que fala da probabilidade de administração pública indireta, que tem competências voltadas para autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, ou seja, a estrutura e organização do funcionamento disso, né? Depois, quando chega lá no artigo 37, fala das publicações. Toda lei, quando é publicada, ela tem uma data de publicação, e pós essa data, a própria lei apresenta esses prazos, né? A parte transitória da lei, o que aquela lei vai ter ou não de prazo para o próprio cumprimento. E aí vocês vão ver ao longo da lei, já estudaram, já viram, esses traçados, esses trechos riscados de preto. E depois, logo após, vem a redação do artigo corrigida, alterada, reorganizada, com a data de alteração, o ano de alteração. Muita atenção a tudo que foi feito nos últimos 5 anos. Nós estamos em 2026, então de 2021 para cá. Essa aqui, por exemplo, do artigo 39 é mudança de 2005. Pouco provável que isso vai ter de novo, né? Mas vocês precisam se organizar aí para mapear
das leis que vocês estão estudando, tudo aquilo que é de 2021 para cá, porque aí sim tem motivo para cair na sua prova, tá? Geralmente as pessoas me perguntam, assim que eu termino o aulão, eu coloco a gravação disponível e mando o link para vocês no WhatsApp, tá? Mas se você não tiver recebido por algum motivo, é só me chamar. Aí vem servidores públicos, gente, página 11, anota aí. Essa parte aqui você tem obrigação de saber. Porque provavelmente a banca vai te perguntar. Atividade permanente. Em qualquer dos poderes públicos, autarquia, fundação pública, servidor público vai estar lá ocupando um cargo público de caráter efetivo ou comissão. Lembra desse ou? Porque a prova que tem bancas conteudistas como a IBGP gosta de pôr, ao invés do ou, o e. Não é e. Caráter efetivo ou comissão. Ou função pública. Na empresa pública, sociedade de economia mista, nas demais entidades de direito privado, sob controle direto ou indireto do município, empregado público, ocupante de emprego público, função de confiança, são possibilidades do funcionário, do servidor público estar participando. O cargo, emprego e função são acessíveis a brasileiros, de acordo com a lei, claro. A investidura do cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, que é o que vocês estão fazendo, provas e títulos, como a própria Constituição já colocou, nomeação para cargo com comissão declarando em lei livre a nomeação ou casos de exoneração, né, que é a saída do serviço público. Prazo de validade do concurso público é de 2 anos, prorrogável uma vez por mais 2 anos, ou seja, no máximo 4. Gente, cansam de perguntar isso. Cansam de perguntar isso, anota aí, página 11, o parágrafo 2º do artigo 42. Cansam de perguntar prazo de concurso público, que antes era um, agora é outro, muda sempre. Estamos aí neste momento com um concurso validado por 2 anos, prorrogável por mesmo período, que são provavelmente somente mais 2 anos. Não tem mais do que isso. Então tem gente que fala, será que eu passei? Será que eu vou ser chamado? Você tem que estar dentro dessa regra. Seu concurso está dentro de 2 anos, se for prorrogado, é só se não chamou todo mundo. Prorroga por mais 2. Aí executou 4 anos, não tem mais ninguém para chamar. Chamando todo mundo ou não, o concurso caducou. Aí tem que ter novo concurso, tá? A tendência é chamar muito antes disso, geralmente as prefeituras precisam do funcionário antes disso, mas tudo pode acontecer, né? Outro artigo que cai muito é esse 45, revisão geral da remuneração do servidor público. Fiquem de olho, semana que vem vamos falar de cargos e salários, né? A lei específica disso. Vencimentos do cargo do Poder Legislativo que não pode ser superior aos do Executivo. Tem muita gente que não sabe disso. Esse parágrafo 2º do 45 também pode ser perguntado. Vencimento do servidor público que são irredutíveis, anota essa palavra. Irredutíveis. A remuneração observará o parágrafo 1, 2 do artigo, precedido pelos artigos 150, 153 da Constituição. Rose, eu preciso ir lá na Constituição? Não, você precisa só saber que está citado aqui, tá? Tem algumas bancas que gostam de extrapolar, mas se o extrapolar dela te dificultar, te induzir ao erro, aí lá na frente vai caber recurso. Por isso que eu faço esse treinamento com vocês, de olhar para as questões e ver se coube ou não recurso. Vocês resolvendo as questões do simulado, você já fica de olho. Será que cabe recurso ou não? Esse exercício é poderosíssimo para você executar na prova. Mas recurso é uma questão que você vai desenvolver depois, né? É vedada, olha aí, proibição. Palavra vedada, cuidado com ela. Acumulação remunerada de cargos públicos permitida se houver apenas em caso de compatibilização de horários. 2 cargos de professor. 1 cargo de professor e outro técnico ou científico. 2 cargos privativos de médico, por exemplo. Proibição de acumular se estende a emprego, função, abrange autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade, economia mista. Gente, eu tô vendo a banca perguntando sobre isso. Muita gente não só não presta atenção nesse conteúdo, como também não sabe.
Depois vamos para o artigo 53, política de pessoal, são diretrizes gerais, valorização e dignificação da função pública do servidor, profissionalização e aperfeiçoamento, constituição de quadro dirigente mediante formação e aperfeiçoamento, sistema de mérito, remuneração compatível com a complexidade e responsabilidade das tarefas. Claro, também considerando a escolarização exigida, tá? Cuidado com essa parte, gente. Fala sobre a duração do trabalho que não pode ser superior a 8 horas diárias, nem 40 horas semanais, mas tem a facultativa. Facultativo quer dizer que aquela situação pode ser opcional. No caso aqui, compensação de horários ou redução de jornada, em algumas situações, tá? Férias prêmio durante 3 meses, adquirida a cada 5 anos. O servidor público tem direito sobre isso, limitadas até o número de 7. A Banca Consulplan, a IGP gosta muito disso. O limite é 7, ela põe o limite de 5. Use, mas que bobagem é. Texto lacunado, por exemplo, que tem que ter a exata palavra da lei. Por isso que eu faço aulão focado em leis e parte pedagógica. Porque o português, a informática, que você já estudou na faculdade, já estudou lá no ensino fundamental, no médio, isso aí você está revisando. Tem os detalhes que você tem que recuperar. Mas lei dá trabalho, principalmente quem nunca estudou aquela lei. E é uma palavrinha que te derruba. Então prestem atenção nisso, tá? Aí depois dessa parte, vamos lá na parte da página 15, servidor aposentado. Quais são os casos? Invalidez permanente, compulsoriamente aos 70 anos de idade. Meu pai vive querendo fazer concurso, só que ele já tem 82 e o Brasil ainda não aumentou a idade para concurso, né? Então, muitos brasileiros estão voltando ao trabalho depois dos 70 anos, trabalhando aí nas Araújos da vida, farmácia em geral. No concurso só pode até os 70. Por que vocês não vão esquecer disso? Porque eu acabei de usar de novo o PNL. Contei o caso do meu pai, isso vai gravar na sua cabeça. Voluntariamente, 35 anos de serviço, homem, 30 mulher, com proventos integrais, 30 anos de efetivo exercício da função de magistério, 30 anos de serviço de homem, 25 mulher com proventos proporcionais, 65 anos de idade, homem, 60 mulher com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então, aqui são condições da questão da aposentadoria, que é um tema polêmico, por isso que muitas vezes a banca cai. Tem menos chance? Tem, mas pode cair, né? Poder Legislativo, página 16, pouco provável, sobre Câmara Municipal. Se você estivesse fazendo um concurso para trabalhar na Câmara, essa seria a parte que você teria que mais estudar. Por isso que eu falo, toda lei tem, inclusive nós temos a obrigação de saber a lei orgânica de onde a gente mora, obrigação de saber a Constituição do país, mas para o concurso, aquele conteúdo que está mais ligado ao fazer do seu cargo é que mais provável, né? Vereadores, pouco provável, você vai, com certeza você já estudou tudo isso aqui. Comissões, que são aquelas estruturas para definir determinada lei lá na Câmara, processo legislativo, você vai ler para entender, vai retomar para ver se não ficou nada na sua dúvida, fiscalização, controles, mas para o concurso que você está fazendo, como você está tentando aqui, cargo de professor, pedagogo, psicopedagogo, P1, professor de educação infantil, professores das áreas, inglês, história, matemática. Isso aqui, pouco, né, tem chance de cair. Agora, página 29, Poder Executivo. Esse PDF é pequeno, 62 páginas. Dá tempo de você fazer uma boa revisão dele hoje e pega uma parte do domingo se você precisar. Usa o domingo para descansar, tá, gente? Principalmente quem trabalha sábado, para não chegar lá no dia 22, na hora da prova, e desmaiar de cansaço. Poder Executivo, quem é que faz parte, quem coordena, prefeito, vice-prefeito, entender essa lógica, as atribuições do prefeito, que geralmente é nomear e definir sobre tudo, à luz de outros órgãos, principalmente estaduais e federais, e federal, se for o caso, né? Responsabilidade do prefeito, secretário municipal, a procuradoria, agora guarda municipal, pouco provável. Questão de receitas, a parte orçamentária, isso aqui não está intimamente ligado ao fazer educativo, ao fazer pedagógico.
Porém, quando a gente chega lá na página 42, agora você tem que saber absolutamente tudo. Anota aí. Página 42, eu tenho que saber absolutamente tudo. Então, hoje ainda você vai pegar esse PDF. Se você não tem ele, Rosa, eu tô chegando agora, não sei nem que PDF que é, me chama no WhatsApp pra eu te mandar essa lei. Você vai fazer um pente fino nela, marcando que você já sabe que tem dúvida. Porque aí eu vou mandar questões especificamente sobre os artigos que você mais precisa, tá? Que é o mais importante. Da ordem social, que fala dos temas que estão relacionados à educação, você precisa saber. Lá no 135 tem a saúde, né? As condições dignas. Você já sabe, em linhas gerais, as competências da área da saúde, da assistência social, a questão de saneamento básico. Inclusive, muitas escolas trabalham projetos nessa linha. Mas a partir do artigo 149, é sua obrigação não ter nenhuma dúvida. Então, o que é o aulão? É um dia que a gente reserva para pegar o que a gente estudou e ver se está sabendo mesmo. Porque agora vocês têm, nós estamos trabalhando hoje PDF 1 e PDF 2. Vocês têm uma semana de hoje até o dia 13 para rever, trabalhar, aprofundar essas dúvidas, para no dia 14 a gente trabalhar os PDFs 3 e 4. Estão entendendo a lógica? Um conjunto de questões por semana para você ir tirando todas as suas dúvidas e chegar na prova e arrebentar e gabaritar, que é a sua obrigação aqui comigo, no nosso combinado, né? Muita gente aqui vai gabaritar, eu tenho certeza. Se estiver fazendo tudo que eu tô falando, seguindo o meu método corretamente, não tem dúvida que vai gabaritar. Então, olha o artigo 149, ele está praticamente repetindo a Constituição Federal, porque ele está trazendo a que vem a educação, lá no artigo 205 da Constituição Federal. A educação é um direito de todos, é dever do poder público, mas também é da família. E o objetivo central é o desenvolvimento pleno da pessoa, preparando para exercício da cidadania e qualificação para o mundo do trabalho. É o que a Constituição falou no 205, é o que a Constituição fala lá na introdução da LDB, vocês já estudaram aqui, tá só repetindo. Dever municipal com a educação, ensino de primeiro grau, que naquela época da 5692, lá de 71, falava primeiro grau, hoje é ensino fundamental. Lembrando que hoje no Brasil é obrigatório estudar de 4 a 17 anos, né? A prova, inclusive, pode perguntar isso. Segundo o LDB, qual a idade obrigatória? É 4 a 17? É 4 a 18? É 5 a 14? Você já sabe, é 4 a 17. Progressiva extensão, obrigatoriedade e gratuidade do ensino de segundo grau, que hoje é ensino médio. Olha como essa lei orgânica está desatualizada. A linguagem não é mais essa, né? Preservação dos aspectos humanísticos, profissionalizantes do ensino de segundo grau, hoje ensino médio. Atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência, que naquela época falava portador de deficiência. O ECA ainda mantém essa nomenclatura, a LDB já está atualizada. Pessoa com deficiência, altas habilidades, superdotação ou transtorno do desenvolvimento. Politicamente correto é falado hoje dessa forma como está na LDB. Presta atenção. E esse atendimento educacional especializado, o AEE, preferencialmente vai acontecer na escola comum regular. Não percam esse preferencialmente de vista. Você está me ouvindo ao vivo agora, mas vai ver a gravação depois e escute essa gravação o máximo que você puder para ela repetir na sua cabeça. A audição é o poder para a memorização. A palavra preferencialmente, que é um advérbio, ela é muitas vezes trocada pela banca. Preferencialmente quer dizer de preferência, não é obrigatoriamente. Muita gente entende a palavra preferencialmente como obrigatório e na prova se lasca. Você tem que saber lá, a banca vai trocar por alguma palavra, você tem que saber se é sinônimo ou antônimo. Cuidado aí. Expansão da manutenção da rede pública de ensino, atendimento gratuito em creche para escola até 6 anos de idade. Lembrando que hoje 6 anos está no fundamental. Olha como é que essa lei aqui não teve mudanças, tá? Lembra da LDB. Propiciação de acesso aos níveis mais elevados de ensino, como o ensino superior, por exemplo. Oferta de ensino noturno para quem precisa. Olha, naquela época usava o nome supletivo, hoje é educação de jovens e adultos. Programas específicos para atender a criança e adolescente em caso de superdotação, amparo às pessoas
que estão com alguma questão social, naquela época se chamava de menor carente. Não se usa isso politicamente hoje mais. O ECA não fala de menor em momento algum. Quem fala isso é a população em geral. Chama os meninos de menores. Não existe isso em lei. Existiu? Sim, nessa época aqui, antiga. O ECA não fala menor de idade, menor em termos de carência. Não existe mais essa nomenclatura, tá? O ECA é de 90 para cá. Cuidado com isso. E infrator. Menor infrator, então, nem se fala. São crianças e adolescentes em situação de risco social. Supervisão, orientação educacional em todos os níveis e modalidades. Passe escolar, em alguns casos. Incentivo a participação da comunidade no processo educativo, que é fundamental. A própria LDB insiste nisso muito. Aí as pessoas costumam me perguntar, Rose, mas a prova vai fazer uma salada na minha cabeça. Não, não vai fazer salada. Você vai ler a introdução. É o enunciado que define o que você vai fazer lá nas alternativas. Se tiver lá, segundo a LDB, o jeito de falar de inclusão é um. Segundo a Lei Orgânica de Betim, o jeito de falar de inclusão é outro. É só lembrar disso, tá? A introdução, o enunciado, ele vai dizer claramente o que é e como é que você vai lidar com as questões. Cultura também pode cair, mas nem tanto. Meio ambiente. Agora, quando a gente fala especificamente do público que você vai atender, família, criança, adolescente, portadores de deficiência ou pessoas com deficiência, que é o atual, e pessoa idosa, você precisa saber sobre esse público. A própria BNCC é organizada desse jeito, vamos falar disso amanhã. No Brasil, desde a década de 90 para cá, Belo Horizonte, onde eu trabalhei, em 1994, foi um município que no país, em primeiro lugar, começou com essa questão, que é organizar a escola a partir da faixa etária do aluno, não o contrário. Na minha época, a gente estudava de acordo com o conteúdo escolar. Tinha alunos multirrepetentes, às vezes com 12 anos, lá nas turmas de 7 anos, porque estava alfabetizando. Isso é uma aberração pedagógica, pôr menino de 12 com menino de 7. São questões sócio-históricas, de cultura, de desenvolvimento físico completamente diferentes. Então, estudar de acordo com a faixa etária, organizar os projetos educativos a partir da faixa etária é um princípio pedagógico da década de 90 para cá. E aqui você tem essa preocupação a partir da página 51, artigo 178. Leia com esse olhar. A escola onde eu vou trabalhar depois que eu tomar posse na prefeitura de Betim vai organizar a proposta curricular de acordo com a idade dos alunos que eu vou atender. Não esqueça disso. Pode ser que isso caia na sua prova, pode ser que isso seja até tema de redação. No aulão, vocês têm como me mandar até 3 temas de redação, um por semana. Quer escrever mais? Ótimo, vou corrigir. Se você der conta de fazer 10, eu vou corrigir. Porque eu vou te dar de parabéns, de presente, a correção de 10 redações se você fizer até o dia 21. Mas no mínimo uma. Eu não vou te cobrar 10 redações, eu tô te dando de presente. Você que tá me assistindo aqui, ó, no YouTube gravado só para matriculados. Você que tá me ouvindo também no Google Meet. Pode escrever aí 10 redações, 20 redações, eu vou escrever uma por dia. Ótimo! Porque eu quero que você gabarite a redação. Quem gabarita a redação, como os meus alunos estão lá na frente da concorrência. Aliás, olha para a concorrência no retrovisor e nem vê atrás. Faça redações o máximo que você puder até o dia 21. Eu vou corrigir todas sem cobrar um centavo a mais, né? Você já pagou o pacote aí que você comprou. Então, veja, o município dispensará proteção especial. Grifem, proteção especial. A família assegurando condições morais, físicas, sociais no seu desenvolvimento, segurança e estabilidade. Isso está na Constituição, o município tem essa obrigação, o Estado tem essa obrigação. Se não está acontecendo no município que você está ou vai fazer prova, problemas do conselho que cuida disso. E é lá que você vai denunciar, né? É dever do município, então, promover ações que visem a criança, adolescente com prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária,
colocando-nos a salvo de qualquer situação de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Gente, tá repetindo a Constituição aqui. Criança e adolescente é prioridade máxima. A chance de isso estar na sua prova por essa questão da lei orgânica ou por causa do ECA também é enorme. Os artigos iniciais do ECA nem se fala. Muita atenção nisso na sua prova. O município tem que atender com prioridade. E a estrutura, Conselho Tutelar, Ministério Público, são estruturas voltadas para isso, né? Claro. Todas as políticas por público, elas são prioritárias, por idade. Cada idade, faixa etária, tem o seu direito e tem a sua lei, né? Aí, a partir da página 52, ordem econômica, política urbana, eu sei que você já estudou, né? A questão do transporte público, que muita gente reclama. Estuda mesmo, serviço do táxi, habitação, mas a chance de estar na sua prova na área educacional é muito pequena. Mas você vai rever política rural, só se o seu município tiver alguma questão rural, né? A maioria que está estudando aqui está ligada a municípios com foco no urbanismo. Então, você vai retomar essa lei aí até a página 62 e ver se não tem nadinha que você tenha dúvida. Se tiver, você vai me chamar aí no WhatsApp pra gente trabalhar essa questão, ok? Tô desligando a gravação.